Olá pessoal, primeiramente bom dia a todos, tá? Vou estar começando agora a nossa aula, ok? Nossa aula vai começar na página 215 e hoje vamos falar sobre o Egito Antigo. Show de bola? Só um instante, vamos lá. Só um minutinho que eu vou abrir aqui o slide. Bom. Está gravando? Está gravando? Pessoal, então vamos lá. Vou falar aqui hoje com vocês sobre o Egito Antigo, tá bom? Antes de mais nada, eu vou falar sobre o Egito, né? Que o Egito é um país que fica localizado no norte da África, no continente africano, e ele faz parte da conjuntura política do Oriente Médio, tá bom? Grande parte da população atual do Egito é islâmica, tá? E uma das suas principais atividades econômicas é o turismo, sendo que desses anos para cá, né, no Egito, eles vêm atravessando uma crise política que vem afetando a economia e até a visita dos turistas de todo mundo que vão para lá, né, conhecer e contribuir com a renda daquele país, tá bom? Vamos lá. O Egito é um país árabe, tá, que estabelece relações diplomáticas com Israel desde o final da década de 1970. Na página 216 vocês vão ver uma imagem, né, da localização do Egito, onde ele fica mais ou menos, né? E logo abaixo vocês vão ver sobre a margem do Rio Nilo, que é um rio que corta grande parte do Egito, tá bom? Que foi muito importante para a história da humanidade. Vamos lá. A formação do Egito Antigo foi semelhante, né, igual que a gente aprendeu na semana passada, sobre a formação da Mesopotâmia, perdão. Quando se encerrou o último período de glaciação, ou seja, a parte do continente africano que estava sendo coberta pela floresta, ela foi se desertificando, ou seja, deixando de ser desértica, tá? Levando vários grupos neolíticos a mudarem para algum lugar e para o outro, onde houvesse água, tá? Isso fez o Rio Nilo ganhar importância por ser muito extenso, tá? O solo ao redor do Rio Nilo produzia humus após as enchentes. O que é esse humus? Né? Ela umidificava o solo, correto? E com essa umidificação do solo, ali começava a criar diversas plantinhas, né? Se é que eu posso dizer assim, deixando o solo rico em mineral e fértil, tá bom? Para produção de alimentos, ok? Por conta disso, diversos povos ocuparam as margens desse rio, a fim de consolidar a sua subsistência, tá bom? O que é a subsistência? Por que aqueles povos queriam consolidar a sua subsistência? A subsistência é o ato de você sobreviver com aquilo que a natureza dá, tá bom? O mínimo possível, ok? Durante o quarto milênio antes de Cristo, os primeiros grupos humanos que se fixaram no vale do Rio Nilo organizaram-se em pequenas comunidades chamadas de nomos. A aglutinação dos nomos levou à formação de dois reinos, que na verdade é o Alto Egito, que fica no sul, e o Baixo Egito, que fica no norte, ok? Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, Menes, líder do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito e unificou politicamente a região, tá bom? Tornando-se o primeiro faraó. Tá? O faraó, gente, para quem não sabe, ele é um líder supremo do Egito, tá bom? Ele é considerado uma divindade, ok? Ele tem a responsabilidade de chefiar o exército e era o sacerdote supremo. Apesar de sua superioridade, tá? Em diversas ocasiões encontrou resistências internas de grupos que não aceitavam sua autoridade. Os faraós foram responsáveis por ordenar as construções de diversas obras que a gente conhece hoje, tá bom? Como as pirâmides do Egito, sabe? Algumas imagens de rosto que a gente vê no Egito. Ou muitas pessoas acabam ignorando a existência daquilo, tá? Ignorando por quê? Quando na sua criação, imaginando que foi impossível uma pessoa, tá? Conseguir carregar uma tonelada, às vezes toneladas de pedras e conseguir formar esculturas triangulares no meio do deserto, ok? Aí as pessoas acabam falando que, talvez sejam alienígenas ou antigos, gigantes, sabe?
tem toda uma suposição atrás disso. O que a gente mais aceita, na verdade, o que a gente mais acredita, porque foi encontrado vestígios de ossos humanos e tudo mais nessa região desértica do Egito, nessas construções, as pirâmides, que foram realmente seres humanos que construíram as pirâmides. Tá bom? Vamos lá. Vocês conseguem ver na página 217 uma esfinge, tá bom? Que, na verdade, é um leão com o rosto de um faraó, mostrando assim ele como um ser divino, ok? Vou falar agora para vocês sobre o Antigo Império. Tá? Para governar o Egito, o faraó ele contava com a administração dos escribas, tá? Para supervisionar os governantes locais de cada região, que eram chamados de nomarcas. O território egípcio era dividido em 42 nomos. Então vamos lá, escribas eram como se fossem escrivãos, tá bom? Que davam relatos de tudo que acontecia nessas cidades, ok? Os faraós eram, como eles eram líderes supremos, a gente vai aprender, né, provavelmente ano que vem, no 7º ano, sobre o poder absoluto. É quando um rei, ele governa tudo sozinho. O que isso tem a ver, professor? Tem muito embasamento dos faraós com os reis, tá? Mesmo isso tendo provavelmente 5.000 anos de diferença, sempre vai haver alguém na história com o poder absoluto, ok? Voltando para o Antigo Império, os escribas, como eu estava dizendo, eles eram responsáveis, além de dar satisfação do que havia, né, escrevendo das cidades, eles eram responsáveis pela cobrança de impostos, pela fiscalização, como eu disse, e a construção de obras e controlar o estoque de alimentos de cada cidade. Okay? Para facilitar essa organização, foi criada a escrita hieroglífica. Ah, pessoal, que é uma palavra um pouco complexa, tá bom? Estava dando uma pesquisada sobre ela aqui. Da qual somente membros da realeza, sacerdotes e funcionários de altos cargos possuíam a arte de decifrar e escrever. Além da escrita hieroglífica, os egípcios usavam 2 outros sistemas de escritas, tá? Que era a hierática, que era organizada em formato cursivo e usada para fins comerciais, e a escrita demótica, que foi usada nos últimos períodos, porque era uma forma mais simples e mais popular de se escrever, tá? Ainda no 3º milênio antes de Cristo, o Egito conquistou muitos territórios, ampliando seu poder político e econômico na Antiguidade Oriental. Okay? Na página 219, vocês vão ver um mapa deste Egito antigo, tá bom? Sobre as rotas ali do Rio Nilo, diversos rios e diversas cidadezinhas que tinham ao seu redor, ok? Apesar do processo de conquista, problemas estruturais e econômicos abalaram diversos nomos, causando diversas revoltas que, com o passar do tempo, causou instabilidade no Egito. O resultado disso tudo, pessoal, foi a decadência do poder dos faraós, que eles caíram, né? Ou seja, pararam de governar em 2.300 anos antes de Cristo. A ausência de um poder central e absoluto possibilitou que os nomarcas ampliassem seu domínio nas respectivas regiões. Ou seja, os nomarcas e os escribas, eles começaram a governar aquelas regiões depois da queda da ascensão dos faraós, ok? Vamos lá. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o Médio Império. Só consertando, pessoal, não é 200 anos antes de Cristo, é 2.000 anos antes de Cristo, ok? Houve um erro aqui de digitalização, só para consertar mesmo, peço perdão. Pouco mais de 2 séculos depois, né, que os faraós não estavam mais no Egito, o Egito estava vivenciando um período de crise estrutural por causa dos nomos, ok? Os nomarcas, né, os nomos da região de Tebas, Mentuhotep II, conseguiu ampliar o seu domínio sobre as outras regiões fragilizadas e acabou unindo as diversas cidades do Egito, reestruturando o Estado. Ou seja, é a partir daí que o Egito vai se unificar e vai ter a formação do Estado, ok? Nesse processo, houve diversas recuperações de terras agrícolas e a expansão da conquista de terras da Núbia. Porém, disputas internas e divergências entre nomarcas e o faraó contribuíram para o enfraquecimento do exército, que ficou à mercê de derrotas perante povos invasores. Por volta de 1800 a.C., os Hicsos ocuparam o delta do Rio Nilo, ou seja, o topo do Rio Nilo,
ok? E aos poucos eles começaram a subjugar todo o império. Cerca de 100 anos depois, os invasores usurparam o posto de faraó, tá bom? Ou seja, aqui vocês conseguem perceber no Médio Império que não foi assim da noite para o dia que o faraó parou de governar, ok? Muitas pessoas tinham essas tendências dentro deles de governar para todos, tá? E essa forma de governo ela foi se decaindo durante anos e anos e anos, ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Novo Império, que vai de 1580 anos antes de Cristo a 525, tá? O Novo Império ele se dá com a ocupação dos Hicsos, tá bom? Por quê? Isso estimulou o sentimento de união entre os egípcios, que não aceitavam serem dominados por estrangeiros, ok? E com a rearticulação dos nomos e a reestruturação do exército, ok? Com isso, os egípcios eles conseguiram expulsar os Hicsos e unificaram o Estado de novo. Nesta nova fase, ganhou destaque os faraós de Tebas, ok? Uma pequena cidade que tem ali no Egito, destacando-se Tutmosis III e o Ramsés II. Ramsés II eu comentei com vocês na aula passada, ok? O Tupete III, né, ele liderou a invasão da Mesopotâmia, por isso que eu comentei com vocês na aula passada. E o segundo, que na verdade é o Ramsés II, ele ocupou o Império de Hitita, que fica... Não, ele não fica às margens do Rio Nilo, não. Estava dando uma olhada aqui no livro, perdão. E esses dois impérios eles foram construídos, né? Diversos templos exuberantes, glamurosos, gigantescos, como o de Karnak e o de Luxor. Show? O novo império também estava marcando a tentativa de realizar uma reforma religiosa, instituindo um monoteísmo. Tá? O que é o monoteísmo? É a crença em apenas uma divindade. Tá? Não podemos esquecer que na Mesopotâmia, os egípcios, muitos deles eram politeístas, tá bom? Eles não acreditavam em um Deus só, eles acreditavam em diversos deuses, ok? E essa reforma religiosa ela foi instituída por Amenófis IV, tá? Isso tudo só foi possível graças ao apoio do exército, tá bom? Mas, 10 anos depois da morte desse Amenófis IV, o exército ele conciliou-se com os sacerdotes e a antiga religião egípcia foi restaurada, tá? Tutancâmon foi o responsável por restaurar o politeísmo no Egito, ok? Bem no final, né, próximo ao nascimento de Cristo, que é onde começa o nosso calendário, foi quando o Egito voltou a ser um país politeísta, ok? Acredita-se que esse Tutancâmon ele faleceu ainda na adolescência, tá? Porque ele era um líder de guerra. Foi? Vamos lá. Após o período da ascensão econômica, novamente disputas internas e invasões causaram a estabilidade do Egito. Por volta de 1100 anos a.C., o Egito foi dividido novamente em dois reinos. Nos séculos seguintes, intercalaram-se momentos de centralização e de ausência de poder. Tá? Em 662 a.C., os assírios foram as pessoas que estavam povoando no fim da Mesopotâmia. Vocês lembram disso que aprendemos na aula passada? Aula retrasada, perdão, que na aula passada eu passei um vídeo reforçando sobre os assírios e os povos da Mesopotâmia, ok? Agora, pessoal, vou falar um pouco da estrutura social, da economia e um pouco dos deuses egípcios, tá? A estrutura social do Egito ela não tinha nenhuma possibilidade de ascensão social, ou seja, daquele crescimento todo, tá? Porque como a gente já tinha dito, o faraó ele era o líder, tá? E o sacerdote comandava o exército. E além disso, ele era o detentor da maior parte das terras do Egito. Ou seja, como que uma sociedade vai crescer sendo dominada por uma pessoa só, tendo pouca terra e sofrendo pressão pelo exército? Tá? É impossível ascender assim, mas é o que posso dizer, ok? E só relembrando, os escribas e os sacerdotes
Eles eram a elite da sociedade egípcia, tá? Porque a maior parte da população era composta por escravos, tá? Lembrando novamente, eram escravos muito diferentes daqueles aqui do Brasil, ok? A escravidão desta época eles eram comandados por um faraó, ok? Quase toda a parte da população era escravizada pelo faraó e devia favores a ele, por ele ser uma divindade, tá bom? Por isso que temos pirâmides e esfinges no deserto do Egito, tá bom? Tudo isso em prol da divindade do faraó. Foi? Show de bola. Agora eu vou falar um pouco sobre economia, tá? Com a economia, o trabalho da agricultura era a principal atividade econômica deles. Eles eram cultivados algodão, linho, que o linho faz a roupa, né? Cevada, trigo, legumes, oliveiras, frutas secas e por aí em diante. O comércio ele era muito pouco desenvolvido e se dava à base de trocas. Não tinha muito, na verdade não tinha muito não existia ainda o dinheiro, tá bom? Alguma moeda de troca, sabe? Uma moeda de ouro, de prata ou de bronze. Eram trocas que eram feitas de pessoas para pessoas, com artigos de luxo, sabe? Eram vendidos para as pessoas que chegavam. Vendidos não, trocados, perdão. E com o passar do tempo, os egípcios eles foram se intensificando seus contatos comerciais com cretenses, palestinos, sírios e fenícios. Ou seja, todas aquelas pessoas que estavam habitando o Oriente Médio, ok? A troca ali era muito alta. Um vinha com especiaria, outro vinha com artigo de luxo, às vezes um vinha com um jarro valioso, ok? E os deuses do Egito, pessoal, são 4 deuses aqui que eu vou citar para vocês e tem imagens deles na página 222 do nosso livro, tá? Eu vou começar falando por Bastet, que na verdade é uma deusa com cabeça de gata. Ela era guardiã dos livros, da dança, da música e da magia. Anubis, né, que é um homem com a cabeça de lobo, era o deus responsável pelo mundo dos mortos e protetor do embalsamento. A representação dele era de um homem com a cabeça de chacal. Thoth, que é o deus inventor da escrita e senhor da ciência e sabedoria. Ele é representado com a cabeça de Ibis. Show? Pessoal, ainda na página 222 vocês conseguem ver como que era feita a prática de mumificação da antiguidade da civilização egípcia, ok? Os egípcios eles acreditavam na vida após a morte e por isso o corpo ele precisava ser embalsado, ou seja, ele tinha que passar por aquela mumificação, né? Envelopava ele com pedaços de panos e papéis, ok? Para o corpo chegar totalmente conservado, ok? E com isso eles retiravam as vísceras e o corpo era desidratado, ou seja, todo seco. Foi, pessoal? E vocês conseguem ver exemplo, né, de como que era. Eles davam banho nas pessoas, sabe? Era um ritual muito comum às civilizações daquela época. E até porque a gente consegue perceber que hoje em dia tem muito... Não é que tem, mas o historiador, na verdade, ele encontra, né, muito artefato egípcio de mumificação, tá bom? Porque é muito bem conservado. Só de você tirar as vísceras e o corpo ser todo seco, e com isso o historiador, junto com a ciência, consegue fazer um trabalho de reconhecimento, né, da múmia e tudo mais, das suas partes, quantos anos aquela pessoa morreu, talvez de que forma que ela morreu, restauração de rosto, através dos ossos e tudo mais, tá? Talvez numa das nossas próximas aulas eu passe para vocês algum filme ou documentário de alguma múmia, tá? Porque é um tema interessante, ok? Tinham múmias aqui no Museu Histórico Nacional, Museu Nacional, perdão, que existia em São Cristóvão. Só que após o incêndio, quase tudo ali foi perdido, tá? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, ok? A gente veio falando sobre o Egito Antigo. E para vocês fazerem as atividades, eu vou pedir para vocês fazerem a número 1, tá? Como foi o processo de formação do Egito Antigo. A 2,
O faraó tinha grande importância na administração do Egito. Qual é a relevância de um chefe de Estado? Tá? Vocês vão fazer a 3, a 4, a 5, a 7 e a 8, ok? Vocês vão fazer todas as questões menos a número 6. Ok, pessoal? É isso. Fiquem com Deus. Espero que vocês gostem dessa aula, tá bom? Qualquer coisa, me chamem no WhatsApp para tirar dúvidas. Terminou de fazer o dever, tira uma foto ou digita direto lá no portal e me envia, tá bom? Não esqueçam, pessoal, de mandar os exercícios pelo portal. Eu estou estendendo o prazo para vocês enviarem, tá? Sem pressa, ok? Eu dou um prazo de uma semana para vocês entrarem talvez na quarta-feira a partir da noite para enviar o dever pronto. Eu estou indo lá, estou vendo quem fez, estou dando presença para quem fez, tá bom? Fiquem totalmente despreocupados, ok? Um bom dia a todos, fiquem com Deus. Qualquer coisa é só tirar dúvida comigo. Estamos juntos, pessoal. Breve a gente vai sair dessa situação, vamos estar bem, todo mundo junto. Fique em casa, não se esqueça. Tchau, tchau. Fui.